Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos esse primeiro dia da nossa novena, da nossa festa de São Miguel, acredito eu que a gente, no final da festa, a gente eleva um agradecimento. Mas acredito eu que nesse primeiro dia da nossa festa, nós precisamos elevar a Deus e a tantas pessoas um agradecimento, agradecer a Deus. Como está linda, né? No primeiro dia, a nossa catedral, praticamente cheia, esse primeiro dia da novena da nossa festa. Agradecer a Deus por estarmos aqui. Ano passado, nós vivemos essa festa ainda com restrições para participar. Tinha um número limitado de pessoas que poderiam estar ali. Me lembro que a gente fez um número, pessoas entravam com tantas senhas, outros não podiam. Já estava bom. Foram outros anos que a gente celebrava sozinho, pelo menos quase 2 anos, sem a presença dos fiéis. E depois desse tempo de vivência de pandemia, nós podermos estar aqui, juntos, para louvar a Deus, para prestar a nossa homenagem ao nosso padroeiro São Miguel Arcanjo, rezar pelas nossas necessidades. Então é agradecer, louvar a Deus, louvar a intercessão de São Miguel, que nesse tempo esteve conosco, nos protegendo, nessa batalha que foi a pandemia, onde muitos, infelizmente, perderam a vida. Mas agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer muitas pessoas que se esforçam e estão esforçando para vivermos esse momento. É ação de graças, é louvor a Deus, é louvor a São Miguel Arcanjo. A palavra de Deus na liturgia de hoje nos convida à fidelidade. Ouvir a palavra que deve ser ouvida, guardada e ser praticada. Interessante que a primeira leitura de hoje, um texto do livro dos Provérbios, o texto dos Provérbios é como algumas experiências que as pessoas foram tendo, é como recados, diríamos, né? Das experiências da vida. As pessoas vão tendo experiência na vida e deixando para nós aqueles ditados populares, né? Por isso, um do texto diz assim: o homem que pensa que seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor que sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que sacrifícios.
A alma do malvado deseja o mal, ele olha sem piedade para o seu próximo. E assim ele vai, a partir da vida, nos ensinando. E é interessante que esses ditados populares a gente vai guardando, né? Quem não se lembra de alguns ditados antigos, a gente diz assim, as pessoas antigas diziam assim. E por que elas diziam assim? Eram as experiências da vida que ia passando de geração em geração, e a gente vai guardando aqueles ensinamentos no nosso coração. Quantas lembranças que nós temos dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente foi guardando, e a gente vai guardando aqueles ensinamentos no coração. E esses ensinamentos vai ajudando na nossa vida, né? Ele vai nos ajudando a caminhar. Nós guardamos, eles vão servindo para nós como uma luz no nosso caminho. E o texto do Evangelho de hoje, um texto tão pequenino, o nosso texto de hoje, nos fala que Maria sempre reconheceu que mesmo Jesus tenha nascido dela, Jesus não pertencia a ela. A Virgem Maria tinha certeza. Ela sabia que Jesus não pertencia a ela. E ela sempre apostou com humildade diante de Deus. A Virgem Maria nunca reivindicou de seu filho um tratamento especial, pelo contrário. Ela sempre se colocou como discípula. Discípulo é aquele que ouve e guarda. A narrativa do Evangelho de hoje começa dizendo que a mãe e os parentes de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar perto dele, porque tinha uma multidão enorme em volta dele, tanta gente. Então alguém anunciou para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora, eles querem te ver. Por que os parentes, por que a mãe de Jesus queriam vê-lo? Provavelmente eles tinham ido buscá-lo, porque segundo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 3, lá fala que os parentes de Jesus pensaram que ele estava doido, que ele estava fora de si. Por quê? Aquele jovem cercado de multidão, misturando no meio do povo, disse assim, ele não está normal, isso não é comum. Os seus familiares não tinham clareza ainda sobre a missão de Jesus. Não tinham clareza ainda sobre o caminho que ele deveria percorrer. Até Maria não tinha tanta certeza assim. Ela ia guardando no seu coração, diz o texto. Ela não entendia, mas ela guardava no coração. Guardar no coração significa isso, rezar. Quando a gente não entende muita coisa, quando a gente não consegue descobrir aquilo que Deus quer de nós, a gente guarda no coração. Guardar significa que aquilo vai no nosso coração, vai se manifestando, vai se clareando aos poucos, para a gente entender o sinal de Deus. Então Maria, ela vai aos poucos entendendo a missão do seu filho Jesus. Jesus tinha levado uma vida comum com seus amigos em Nazaré, como qualquer jovem daquela época. Mas a partir do momento que ele assume o seu ministério, ele se diferencia. E aí vai aparecer o seu lado divino. Como ele não deixou de ser divino para ser humano? Foi na sua humanidade que Jesus revelou a sua divindade. E assim que Jesus assume a missão que o Pai lhe confiou, era natural que houvesse um desligamento da família de sangue.
porque a partir daquele momento, ele ia ocupar das coisas do Pai. Algo semelhante acontece com o jovem, que às vezes sai para estudar, para assumir uma missão, uma vocação. É natural que ele vai desligar da família natural. Quando Jesus, então, assume essa missão, ele vai dizer assim, o pessoal fala assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão te procurando. Eles estão preocupados com você. E aí Jesus vai dizer assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele diz: são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quando Jesus diz isso, para muitos, a gente às vezes acham que Jesus não recebeu a sua família como deveria. Soa quase como um desprezo, mas não é não. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Com essas palavras, Jesus não desconsiderou sua mãe, pelo contrário, elevou Maria, pois ninguém mais do que Maria procurou fazer a vontade de Deus. Ela fez a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Maria se colocou como serva de Deus, desde o anúncio de que ela seria a mãe de Jesus. Portanto, fazer a vontade do Pai é o único requisito que Jesus nos apresenta para participarmos da sua família. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Nós pertencemos a essa grande família de Jesus. Se a semelhança de sua mãe Maria, soubermos ouvir a palavra de Deus. Mas, como diz as pessoas, não é um ouvir de um lado que saia no outro, não. É ouvir e descer para o coração. A palavra de Deus tem que chegar no nosso coração, porque ela é guardada no coração para que nós possamos praticá-la, como Maria praticou. Tantos irmãos e irmãs nossos também praticavam essa palavra. Que São Miguel Arcanjo, o anjo de Deus, aquele das batalhas, e são tantas as batalhas, e ele traz em suas mãos a espada da batalha. Eu diria, essa espada é a palavra de Deus que nós guardamos. Essa palavra se torna para nós um instrumento na batalha da vida, um instrumento que nos fortalece, como a própria Eucaristia, o próprio Jesus, o Filho de Maria. Que essa palavra possa penetrar no mais profundo de nós, que ela seja guardada não para ser esquecida, mas guardada para ser praticada. E que São Miguel Arcanjo interceda junto a Jesus por nós, que Ele seja o nosso companheiro, aquele que nos ajuda e nos fortalece nas batalhas da vida, sobretudo nas batalhas contra o mal. Esse mal que às vezes quer apoderar de nós, apoderar das nossas famílias. E com Ele, o nosso auxiliador, nós possamos ser fortalecidos e assim fortalecidos, alimentados por essa palavra que é o próprio Jesus, sermos vencedores nas batalhas da vida, como Maria foi e nos ensina com a sua fidelidade. Elevemos a Deus agora nossas preces, os nossos pedidos.